Bom dia, querido amigo. Mais uma semana com muito estudo, novo tema, com mais símbolos, né? Dessa vez, os símbolos do sacrifício. Que maravilha. Peço a você que oremos nesse momento para que Deus nos abençoe. Querido Pai, nós pedimos que a tua graça maravilhosa nos assista, que o Senhor nos abençoe. Obrigado porque os símbolos têm nos ajudado a identificar o teu amor por nós. Nos abençoe para que nessa semana que vivemos agora ao recapitular a lição, sejamos a tua imagem conosco, presente aqui em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ao mesmo tempo que nós estudamos essa semana o simbolismo dos sacrifícios, a lição ela começa com os propósitos, né, de nos ensinar as preciosas lições, e eu quero começar nesse estudo com uma reflexão, ilustrando o que de fato está na lição, para que a gente possa aprender as lições práticas nessa semana. Quando nós compramos uma passagem de ônibus, de avião ou mesmo de trem, não fazemos a viagem imediatamente pela qual pagamos. Em vez disso, a gente recebe um comprovante, recebe um cartão de embarque, que é uma espécie de garantia, uma representação da jornada que ainda está por vir. Você sabe que é assim. E nós podemos segurar esse pedaço de papel o quanto for, quanto a gente quiser, mas isso não significa que ele já vai nos levar ao destino. Agora, quando a gente embarca, quando essa jornada começa, aquilo pelo qual nós pagamos, que é apenas um bilhete, acaba até se tornando desnecessário, mas a viagem ela começa a partir dali. Então, os símbolos dessa semana, representados pelos animais que foram oferecidos como sacrifício, carregam uma imagem prontamente semelhante. Eles ali tinham até um papel importante, uma vez que o sacrifício real já foi feito. Então, esses símbolos, eles perdem agora o sentido. E isso fica ainda mais claro por ocasião da morte de Jesus, quando o véu ele se rasga. E ali João Batista, já fazendo a sua argumentação, quando vamos a João 29, temos então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma referência inconfundível de que os sacrifícios terrenos eles apontavam para uma substituição, para algo superior, que era justamente a imagem de Cristo, né, em favor da humanidade. Então nós vemos assim que os sacrifícios na Bíblia, eles apontavam firmemente para uma outra realidade, ou seja, a profecia ali já estava respaldada nesse aspecto essencial para nos ensinar que o ministério de Jesus viria como um sacrifício completo e perfeito. Então, a primeira imagem que nós recebemos dessa lição é por que a lição ela começa com essa pergunta, né, que os sacrifícios tinham esse papel importante? Porque os israelitas eles tinham perdido a imagem que o sacrifício tinha. E Jesus ele veio para corrigir esse cenário. Né? O profeta Isaías, ali no capítulo 1, verso 11, diz que Deus ele tinha uma imagem para passar com esse sacrifício. Então ele dizia ali, olha, eu estou cheio da gordura de animais. Eu não preciso mais de sangue de bois, nem de ovelha. Então, você se lembra que ainda Deus naqueles dias tinha rejeitado esse sacrifício de Caim. Deus ele tinha tentado mostrar uma visão clara que é possível rejeitar certos sacrifícios, ao passo que ele aceita outros. Nós vemos que o episódio de Caim e Abel, ele rejeita o de Caim, mas aceita o sacrifício de Abel. Então ele dizia, que adianta o nosso esforço para ofertar dos nossos próprios empenhos pessoais, né, e querer viver ali engenhosamente de caprichos pessoais? Não adianta nada. Era, na verdade, nos dias de Isaías, o povo fazendo a mesma coisa, sacrifícios centrados em si mesmos, como também no caso de Caim, em vez de buscar submeter-se a Deus, ele queria fazer a sua própria vontade. Então veja que a autossuficiência nunca agradou a Deus. Foi assim com Caim, foi assim com o pessoal da Torre de Babel, foi assim também com Lúcifer lá no céu, você lembra disso? Assim que esse tipo de sacrifício é considerado por Deus inconveniente, é um sacrifício que cria obstáculos para que os objetivos que Deus tem ao nos ensinar as lições não se cumpram. Então, veja que o sacrifício, o sangue de Cristo é quem tira os pecados. Portanto, para que tu não morras, para que nós não morramos, a única saída é o sangue de Cristo, para que nós nos lembremos que tudo que a gente vai oferecer é incompleto e imperfeito. Por isso o israelita ele ia ao templo, ele levava um cordeiro, o pecado era transferido para esse animal e, de acordo com as instruções do céu, o pecador então ficava livre, mas o cordeiro levava essa culpa em seu lugar. Então veja que ao cortar ali o pescoço desses animais, o ser humano era levado a perceber
que o pecador tinha que se lembrar que ele devia morrer. E embora ele não morresse, ele não era salvo por esse ato animal. Deus era quem prefigurava, ele que representava algo muito maior, apontando naqueles atos o que viria. Então vemos que os sacrifícios, eles começam muito cedo na Bíblia. Se os nossos primeiros pais precisaram ser cobertos lá no Éden, isso significa claramente que um cordeiro não morreu naturalmente, muito pelo contrário, certamente ele foi sacrificado, ou seja, a nossa nudez, portanto, ela foi coberta em prejuízo ou sacrifício de uma vida, que, claro, apontava para Cristo já naquele dia. Então, nossa vida não pode estar devidamente protegida sem as marcas do grande sacrifício para o qual apontavam todos os outros que já tinham vindo. Né? Então, até aqui nós vimos, né, que comentamos a primeira e a segunda parte da lição já, mas quando nós entramos na terceira parte, querido amigo, a instrução do Cordeiro Pascual, ela é maravilhosa. Todos os sacrifícios eles eram temporários e também, por sua vez, limitados e falhos. Porém, o Cordeiro Pascal, ele passava uma mensagem de perfeição, era o único sacrifício real, completo e perfeito. Veja que em 1 Pedro nós lemos, por exemplo, a lição ela é maravilhosa porque por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, não é isso que por isso que vocês foram redimidos da maneira de viver, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que não tinha mancha, que não tinha defeito. Essa é a mensagem de 1 Pedro. Jesus, amigo, foi o único e perfeito sacrifício, o único que foi capaz de satisfazer totalmente, de maneira completa e perfeita, aquilo que Deus almejava. Então veja que a terceira parte é isso. Na segunda parte, Jesus no templo, na quarta parte, Jesus no templo, ele aparece ali para que, como ele dizia, façam-me um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Ele diz assim, olha, eu quero ter prazer de estar com vocês. E o que a lição nos ensina com isso é que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro, se lembra? Então, o primeiro templo ele foi incomparável, cheio de beleza, mas o profeta Ageu nos ensina, e ele declara isso lá na mensagem da lição, que esse templo teria maior glória que o primeiro, significando que a presença do Eterno, ou seja, o Messias encarnado, encheria aquele lugar com a sua glória. Ele mesmo ali em pessoa sairia de detrás do véu e então se tornaria um conosco. No mundo que nós vivemos fragilizado, ele é necessário. Veja que muito mais importante para Jesus é a morada que ele deseja fazer no templo da sua vida. Ele quer habitar conosco, ele quer fazer de nós o templo do Espírito Santo, o desejo do seu coração, de encher-nos da sua glória, dar-nos os seus benefícios, que os benefícios da sua salvação sejam a complementação da nossa vida. Veja que o Criador de todas as coisas, ele anseia, amigo, cada dia, tomar cada crente, fazê-los cheio da sua graça. E quando nós olhamos para o primeiro templo, cheio de ouro, pedras preciosas, suntuoso, incomparavelmente luxuoso. Mas quando nós olhamos para o segundo templo, vemos ali a Shekinah de Deus, a própria presença de Deus. Ele mesmo estava ali presentemente. E eu quero dizer a você, querido amigo, que esse é o desejo de Deus para você. A lição desta semana nos ensinou diversas lições. Os sacrifícios, eles estão à nossa disposição como uma luz apenas, apontando para algo que viria muito superior. O Cordeiro de Deus completo, perfeitamente capaz de satisfazer tudo aquilo que Deus estava desejoso que nós alcançássemos. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude para que essas imagens, esses símbolos que temos estudado, sejam para você um caminho aberto, apontando para aquele que de fato é capaz de satisfazer todas as exigências, né, do cumprimento das profecias, e que a salvação seja uma realidade para você por meio desses símbolos. Eu quero orar com você e pedir que Deus te abençoe aí onde você está e a nossa igreja também. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por tua dádiva de dar-se em nosso favor. Obrigado por tão alto privilégio que nós temos e precisamos aproveitá-lo ao máximo cada dia, de poder usar esses símbolos como a potência máxima do que eles queriam prefigurar. Nós agradecemos ao Senhor por essa glória, por essa dádiva, em nome de Jesus. Amém, Senhor.